como que você se vê daqui 5 anos, Carol? Como eu me vejo? Bom, mais velha, com mais rugas, não, tô brincando. Mas agora nós temos... Dermatologista. O dermatologista nunca vai deixar isso acontecer. Eu acho que, primeiro de tudo, muito mais experiente e, assim, mais satisfeita com todos os projetos. Porque tem muitos projetos que eu estou fazendo que eu tenho certeza que eles vão ter muito impacto nos próximos 5 anos. Então, acho que, primeiro de tudo, é essa questão da educação financeira nas escolas e tudo mais. Eu estou gastando bastante energia com essas reuniões, fazendo isso acontecer. Então, acho que é isso. E diminuindo um pouco o ritmo. Eu acho que uma coisa bem importante que eu tenho feito na minha empresa e nos meus negócios é que ele depende um pouco menos da minha existência. Afinal, eu acho que para você trazer um legado, ele tem que continuar além da sua existência. Sim. Inclusive, eu fundei o Instituto de Educação Financeira, onde o CEO não sou eu. Porque, primeiro, que não pode ser só o meu viés, só o que eu penso sobre aquilo. Educação financeira é um direito de todos aprenderem. Então, tem que ser um compartilhamento de informações, ter um grupo que pensa e que quer explorar sobre o assunto, que quer ajudar sobre o assunto. E quero que sempre troque essa liderança, para que não fique só o meu jeito de liderar ou de fazer. Não é sobre o que eu estou falando, mas como a gente pode impactar outras pessoas. Criei o desenho animado, estou muito feliz com esse desenho animado, porque não tem a Carolzinha no desenho animado. Por que que não tem? Porque, de novo, não é sobre mim, é sobre uma mensagem que a gente pode passar sobre dinheiro, empreendedorismo e envolvendo mais pessoas para ajudar. Então, eu imagino que nos próximos 5 anos eu vou estar com muito mais pessoas junto, ajudando a fazer isso acontecer e precisando menos da minha presença. Porque daí significa que é algo que todo mundo realmente gosta de fazer e acredita. Né? Então, quanto mais pessoas envolvidas num projeto, mais é a necessidade que uma sociedade tem sobre aquele projeto. Né? Então, eu vejo que nos próximos 5 anos provavelmente vai ser esse foco. Eu tenho percebido que você está com essa pegada social, sistêmica, cultural ou nacional, como, por exemplo, a visita esses dias para o nosso governador de Minas Gerais. Fala um pouquinho aí um pouco mais sobre essa tua ideia de educação financeira, essa tua ideia de estar nas cidades, nos estados. Como é que é isso? Porque, com certeza, uma das coisas que o brasileiro precisa é ter educação financeira. Eu posso dizer para você, se a gente tivesse inteligência emocional nas escolas e educação financeira, nós teríamos um país infinitamente melhor. Com certeza. Bom, e um dos pilares também do projeto é trazer da inteligência emocional, inclusive você já está convocado, né, a participar desse projeto que a gente está fazendo, e até no desenho animado a gente começar a plantar pílulas para as pessoas se autoconhecerem. Então, a gente não fala sobre autoconhecimento quando a gente é criança, a gente não fala disso ao longo de nenhum momento da nossa vida, para ser muito sincero, né? Sim. E daí, por exemplo, quando você vai decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, você nem sabe direito quem você é e você vai decidir a profissão que você vai fazer. Sem saber quem é. E geralmente você vai escolher profissões que falam para você, isso daí dá muito dinheiro. E sempre me perguntam, Carol, o que eu estudo, não sei o quê. O que você gosta de fazer? Quais são as habilidades que você já tem naturalmente? Essas provavelmente você vai ter mais facilidade em desenvolver. Sim. Então, se a gente entra no autoconhecimento, a gente vai ter ali um relacionamento muito melhor. Né? Então, se você provocar um pouco mais, até a gestão de uma sala de aula, se você consegue mapear os comportamentos dos alunos, você consegue até montar uma sala de aula mais eficiente, tanto para o professor quanto para o aluno. Sim. Não só em relação à produtividade da nota, de ir bem na escola, mas de convívio. Se você colocar dentro de uma sala de aula só pessoas comunicadoras, por exemplo, pessoas que adoram falar e são muito expansivas, meu Deus, o professor vai ficar maluco e os alunos também não vão conseguir ali ter um convívio tão saudável. Você tem que ter esse equilíbrio. É por isso que nós somos tão diferentes, porque né, a gente se complementa. Sim. Então as habilidades são diferentes justamente por esse motivo. Então é muito interessante que quanto mais eu tenho tido reuniões dentro da rede pública, mais eu me encanto das possibilidades que não são tão complicadas de serem executadas e que podem fazer uma grande diferença na sociedade. Então, como exemplo da educação financeira, começou pela educação financeira, mas toda reunião que eu tenho eu aprendo muito mais. Por exemplo, comecei a identificar que se a gente quer ter um engajamento dentro das escolas, a gente precisa envolver os diretores e os professores. E os professores, eles estão animados, eles estão felizes dando aula dentro das salas de aula hoje. Olha quantos problemas eles enfrentam dentro de uma sala de aula, quantos perfis diferentes.
Então, ou seja, como que a gente pode enaltecer esse papel maravilhoso que é do professor? Como que a gente pode resgatar a essência dele de transformação dentro de uma sociedade? Valorizando ele e trazendo ele para dentro do projeto e para dentro dessa discussão. Então, a gente começou um processo, né, de fazer algumas experiências dentro da rede pública e de trazer os professores para perto agora, para que eles possam também dar feedback do que funciona, do que não funciona, do que eles gostam, do que eles não gostam e, principalmente, primeiro começando pela vida deles. Se eles não tiverem com uma educação financeira saudável, como que alguém vai ensinar dentro da sala de aula aquilo que ele não vive, aquilo que ele não é um exemplo? A gente é ensinado pelo exemplo. Sim. Então é muito... E nós nos tornamos motivados quando a gente realmente acredita que a gente consegue entregar valor. Então o primeiro passo é de como a gente pode ajudar os professores, os diretores a entenderem a importância da educação financeira, educá-los, e daí educar os alunos e também educar os pais, trazendo os pais para perto. Então é esse processo que a gente vem fazendo. O primeiro, ele veio por uma necessidade minha, como eu falei, eu repito a mesma coisa há 18 anos, né? Então você imagina, eu repito, para você ensinar educação financeira ou investimentos, é a mesma coisa todos os dias. E daí lá atrás eu comecei a gravar vídeo. Antes até de explodir o marketing digital, não procurem esses vídeos na internet. Então, não procurem. É pedir para procurar, né? Mas daí, por que eu gravava o vídeo? Porque eu repetia a mesma coisa pro cliente toda vez. Então eu comecei a gravar vídeo. Muito mais fácil, né? Porque eu também escrevia e eu percebia que as pessoas não leem. Porque infelizmente o brasileiro tem muita preguiça da leitura. Com certeza. Isso é triste de dizer, Muito a gente triste. deveria mudar essa realidade. Mas, como que eu posso levar a informação de uma forma leve? Já que ele não quer ler, então eu vou fazer vídeos. E daí eu comecei a fazer vídeos explicando de uma forma leve e didática sobre aquilo. Depois eu entendi que poderia fazer coisas mais intuitivas. E fiz em parceria com a Facens de Sorocaba um game, que é o Traders Life, que é a vida de trader. Então eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro, elas ganham dinheiro, ela troca o sofá, troca a geladeira. Ela literalmente como acontece na vida real. Você ganha dinheiro, você troca as coisas da tua casa, você muda de casa, você consegue comprar novas coisas. E daí disso veio uma provocação para deixar ainda mais didático. E eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia pela MUST, né? Nosso querido amigo Carbonari, fundador também da Anhanguera, criou esse treinamento. E eu fui fazer porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. Como você falou, você nunca tinha apresentado um podcast. Então hoje as pessoas consomem podcast. Antigamente as pessoas não consumiam. E olha quanto elas podem aprender através de um podcast. Quanto elas podem conhecer de outros assuntos através de um podcast, de uma live, de um game. E veio a ideia de fazer um desenho animado. Então eu conheci o Marco, que é um cara genial, que entende muito de desenho animado. E daí vamos construir um desenho animado voltado para a educação financeira e para empreendedorismo. E daí por trás tem um consultor de educação financeira, tem pedagogos, tem um time, né, de pessoas justamente ali focadas em trazer algo didático. E daí veio o Clube do Teutorim. Eu fiz um investimento Carol, pessoa física, em 10 episódios, porque eu não queria que ninguém bancasse o que eu ainda ia testar. E eu queria distribuir de graça nas escolas públicas. Então a gente fez esse movimento, daí me perguntam direto, e a escola particular? Gente, tá super convidada. É que a pública tem que bater na porta e falar, olha, secretário, você gosta desse projeto? A particular, em geral, elas me procuram para fazer o projeto, que é maravilhoso, que muitas vezes já tem de educação financeira. Mas agora a gente começou a fazer esse movimento. E daí, conversando, eu falei, olha, eu não quero chegar aqui com uma receita de bolo, ou um método pronto, um monte de livro que vocês têm que adotar no dia a dia dos professores. Eu quero ajudar a construir junto com os professores. Eu quero entender o que é a de necessidade e quais são as outras necessidades. E daí que veio outras necessidades, como, por exemplo, de saúde mental, que eu bem te coloquei, né, ali com a Priscila provocando, porque, infelizmente, aumentou muito o caso de suicídios com jovens. E durante a pandemia, a criançada bugou. Muitos entraram na pandemia criança e saíram adolescente. E sem o convívio social, né? E muitas vezes em casa, sem poder estudar direito, com o pai tem um computador ou um celular para todo mundo trabalhar, estudar e etc. Então são muitas situações que agravaram a questão da saúde mental durante esse período. Então esse movimento que a gente está fazendo é justamente de entender quais são as necessidades e o que a gente pode colaborar para o sistema. Porque, vamos lá, eu já tenho uma empresa com capital aberto, a gente tem educação, a gente abriu outras frentes agora, além de mercado financeiro, também trouxe o Shark School, que é a escola de negócios com a bandeira Shark, montamos a Atom Tech, que é uma escola de programação, montamos uma escola voltada para o digital, outra para concursos públicos, ou seja, a educação já é nosso DNA. Sim. Mas como a gente pode pegar o nosso DNA e ampliar a informação? Como que a gente pode levar para outras pessoas? Né? E todo mundo tem esse interesse.
Hoje, Zé, para você saber, já existem vagas abertas em todos os setores e segmentos e não conseguem preencher. Então, se você pegar, por exemplo, São Paulo, são mais de 15 mil vagas abertas para bares e restaurantes. Então, ou seja, olha a quantidade de profissionais que estão faltando em todas as áreas. Não estou falando só de programador. Programador está faltando no mundo todo. Sim. Marketing digital está faltando no mundo todo. Mas a gente está falando de algumas coisas básicas. Então, se a gente começa a educar desde pequeno e também a implementar uma visão de bom relacionamento com o dinheiro e de empreendedorismo, e empreendedorismo não é montar CNPJ, empreendedorismo é uma visão empreendedora e você pode ser um empreendedor muito bem sucedido dentro do negócio de outra pessoa, Com um certeza. intraempreendedor. Então, é muito importante começar a plantar essa sementinha. Quem ganha com isso? Todo mundo. Por 2 motivos. As empresas que vão conseguir contratar melhor pessoas mais habilitadas e pessoas mais bem resolvidas, e não pessoas que já estão frustradas em relação ao dinheiro. E segundo movimento bem importante, a gente vai ver pessoas ganhando dinheiro. E se as pessoas ganham dinheiro, elas gastam dinheiro. Elas continuam indo na padaria da Dona Maria, vai na quitanda do João, ela continua fazendo a economia girar. Então todo mundo ganha no final. Por isso que é tão importante a gente resgatar a educação financeira, a gente fazer com que o brasileiro entenda. Porque a gente foi criado na cultura do endividamento, não Sim. do investimento. Sim. A gente está muito endividado. Inclusive os créditos consignados, etc., isso acabaram com o salário de muitos brasileiros. Então as pessoas elas precisam resolver essa situação. E não adianta, se você está endividado e eu te dou uma grana, isso não resolve a tua vida. O que resolve é a tua mentalidade mudar. Sim. Porque senão você vai voltar a ser endividado e daí isso trava qualquer economia.